Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na Arabá defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. No ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhes mandara por seu intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei, e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assais-vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale no sul, à beira do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, de entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não posso levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeças sobre vós. Então me respondestes: bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, por oficiais, segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi as causas entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo, de um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil demais, a trareis a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devíeis fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti e sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim, e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e, de volta, nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, e de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles e, subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós, já as cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos, no Egito. Como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar o lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo:
Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, que ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo, igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão, a eles a darei e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes, e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes, cada um, dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes, antes fostes rebeldes à ordem do Senhor e, agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro e, perseguindo-vos como fazem as abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias. Deuteronômio capítulo 2. Depois viramo-nos, e caminhamos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: basta de rodeardes este monte, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo, a vez de passar pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto guardai-vos bem. Não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra nem sequer o que pisar a planta de um pé, porquanto a Esaú dei o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos, ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto, estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te ha faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da Arabá de Elat e de Ezion-Geber, depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te darei da sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados refães como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam Emins. Outrora os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram, e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Passamos, pois, o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Ora, sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, o limite de Moabe. E quando chegares defronte dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por herança, porquanto aos filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada terra de refães, outrora habitavam nela refães, mas os amonitas lhes chamam os Anzumins. Povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins, mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú, havendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até hoje.
Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, e eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra, começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água, para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito, e lhe fizera obstinado o coração, para tu entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, comecei a entregar-te Sion e a sua terra, começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Então Sion nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja, em Jaza. E o Senhor nosso Deus não o entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde a cidade que está no vale, até Gileade, nenhuma cidade houve tão alta que de nós escapasse, tudo o Senhor nosso Deus não entregou. Somente a terra dos Amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira. Deuteronômio capítulo 3. Depois nos viramos e subimos pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja, em Idrei. Então o Senhor me disse: Não o temas, porque tu entreguei nas mãos, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e farás a ele como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim o Senhor nosso Deus nos entregou nas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Cidades estas todas fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E destruímo-las totalmente, como fizéramos a Sion, rei de Esbom, fazendo perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos. Mas todo o gado e o despojo das cidades, tomamo-los por presa para nós. Assim naquele tempo tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon os sidonios chamam Sirion, e os amorreus chamam-lhe Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos refães, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 covados, e de 4 covados a sua largura, segundo o côvado em uso. Naquele tempo, pois, tomamos essa terra por possessão. Desde Aroer, que está junto do vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Nibenitas e Gaditas. E dei à meia tribo de Manassés o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe com todo o Bazã. Ó mesmo se chamava a terra dos refães. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Resuritas e dos Macatitas, e lhes chamou, inclusive o Bazã, pelo seu nome, Avote Jair, até hoje. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale do Arnon, tanto o meio do vale como a sua borda, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos Amonitas. Como também Arabá,
com o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. No mesmo tempo também vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para possuirdes, e vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, e vossos pequeninos, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu estás passando. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por nós. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, depois, que Deus há no céu ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa, e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu, antes me disse: Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume do Pisga, e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor,